deixe o seu like, inscreva-se no canal e fique por dentro de todos os nossos vídeos motivacionais, porque você vai vencer. O que é que a gente tem que esquecer do passado? Primeiro, dos nossos pecados. Meu amado irmão, quando você peca contra quem? Em primeira instância, contra Deus. Você pode pecar contra o irmão, você pode pecar contra a igreja, você pode pecar contra a natureza de Deus, mas no fundo é contra Deus, porque quem estabelece a regra é Deus. Se não houver regra, não há pecado, porque não há o que transgredir. Então, o pecado foi estabelecido porque Deus estabeleceu a regra. E quando você transgride a regra de Deus, você peca. E tem gente que vive se culpando pelos pecados passados. Só existe um ser que podia cobrar os meus pecados. Porque quando eu peco contra Ele, que é Deus. O único que podia me cobrar dos meus pecados passados, daquilo que eu fiz atrás, é Deus. Mas sabe o que Deus diz para mim e para você? Em Hebreus 10:17: dos teus pecados não me lembrarei mais. Se Deus não quer lembrar dos meus pecados, por que é então que eu vou ficar me lembrando deles? Culpa, porque eu fiz isso. Não devia de ter feito. Que coisa feia eu fiz. Que coisa terrível. Não, eu não me perdoo. Deus é que podia cobrar de você. E Ele diz: olha, eu não quero me lembrar do que você fez, porque você vai ficar se martirizando pelos seus pecados. Quando você fica vivo na tua memória teus erros do passado, você dá legalidade ao diabo para te acusar. Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador de dia e de noite. Quando você não quer esquecer dos seus pecados e quer deixá-lo vivo na sua memória, na sua mente, você dá legalidade ao diabo para te acusar. 2. O que é que a gente tem que se esquecer, hein? Das ofensas dos outros contra mim. O pecado dos outros que me atinge. Tem que esquecer. Se você mantiver vivo na sua mente, no seu coração, na sua memória, as ofensas dos outros contra você, sabe o que acontece? Eu vou te mostrar. Um versículo aqui que eu vou citar tem 3 coisas. Hebreus 12:15. Ninguém se prive da graça de Deus. Alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Aqui tem 3 coisas que acontecem quando você quer manter vivo na tua mente, no teu coração, as ofensas dos outros contra você. Primeiro, ninguém se prive da graça de Deus. Se você manter vivo no teu coração o pecado dos outros contra você, você deixa de receber as bênçãos de Deus. É isso que o escritor está dizendo. Nenhuma raiz de amargura brotando. A ferida fica aberta, o negócio fica vivo. Parece que toda vez que você lembra do fato, está acontecendo naquela hora. Dói, machuca. Terceiro, alguma raiz de amargura brotando por ela muito se contamine. Sabe qual é o problema? É que a tua bronca, a tua raiva, o teu ódio contra alguém que te fez mal, você acaba compartilhando isso com outras pessoas, e aquelas outras pessoas que não tem nada a ver com peixe, passam a ficar com raiva daquela outra pessoa que te fez isso. Você acaba contaminando outros. Sabe o que acontece quando você mantém vivo na tua memória, no teu coração, o pecado dos outros em relação a você? Você impede o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará também as suas ofensas. Um princípio espiritual. Se você não perdoa quem te ofendeu, você também não recebe perdão de Deus. É o que diz o texto. 5. Sabe o que acontece com a pessoa que mantém na sua mente, no seu coração, a ofensa, o mal que alguém fez? Sabe o que acontece? Também você dá legalidade ao diabo.
2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo fala uma coisa interessante. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. A quem vós perdoardes, eu também, se é que tenho perdoado. Se eu tenho perdoado, faço isso por amor a vós e na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, se a gente não perdoar esse camarada que fez essa ofensa, nós damos campo para o diabo nos vencer. É Paulo que está dizendo isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque eu não desconheço seus estratagemas. Quem sabe que você não tem conquistado vitórias na sua vida e você fica procurando resposta e Deus está te fazendo ouvir isso? É porque você guarda alguma ofensa que alguém fez contra você. Terceiro, nossas atitudes erradas não são pecado. Oportunidade que a gente joga fora, indecisões, falta de ousadia, outras vezes falta de tranquilidade, dá bobeira, fala o que não deve. E quando você começa a remoer essas bobeiras, essas atitudes erradas, que não são pecados, traz tristeza, traz depressão, traz angústia. Você tem que esquecer. Sabe o que a gente tem que esquecer? Em quarto lugar, as coisas ruins da vida. Não estou falando de pecado, não estou falando da ofensa dos outros, nem das bobeiras que eu dou na vida. Eu estou falando das coisas que acontecem que não estão no nosso controle. As coisas da vida.